Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Unespiano Encontros Musicais. Esse programa é uma parceria da TV Unesp e o Instituto de Artes da Unesp, de São Paulo. O objetivo do Unespiano Encontros Musicais é divulgar o trabalho desenvolvido por alunos e professores do Instituto de Artes da Unesp e, ao mesmo tempo, difundir a música clássica para o grande público. No programa de hoje, teremos uma variedade de obras de compositores estadunidenses e teremos muitas obras da temática infantil, de Maurice Ravel e de Villa-Lobos. E para encerrar, teremos ainda um frevo. A primeira peça que vamos ouvir é uma das cirandinhas de Heitor Villa-Lobos, composta em 1925. É a 12ª cirandinha. As cirandinhas de Villa-Lobos foram pensadas como obras didáticas, mas de fato não são obras assim tão simples. Elas se utilizam de temas de cantigas de roda e mostram a inventividade de Villa-Lobos, que acaba introduzindo novos elementos, novos sons e ritmos. Com vocês, Enzo Macchi, apresentando a cirandinha número 12 de Heitor Villa-Lobos. Ainda na temática infantil, vamos ouvir uma das 5 peças da suíte Ma Mère Loire, Mamãe Gansa, do francês Maurice Ravel. Para executar a peça e falar um pouco sobre essa história, chamo João Pedro Sigoli. O meu nome é João Pedro dos Santos Sigoli,
E agora eu vou tocar o terceiro movimento de uma suíte do compositor francês Maurice Ravel. É a suíte Ma Mère Loire, a Mamãe Ganso. Ele compôs a suíte para duas crianças muito afetivas dele, para quem ele ensinava piano, dava aulas de piano. E essa suíte é inteira baseada, tem 5 movimentos, inteira baseada em contos de fada que ele contava para essas crianças. Contos de fada populares na França, na época, no século XX. E, em especial, o terceiro movimento que eu vou tocar se chama La Daronette, a Imperatriz dos Pagodes, que é um conto do século XVIII, da França, sobre uma princesa que foi amaldiçoada por uma fada malvada. E ela era muito feia. La Daronette, a feia, significa. Ela cresceu muito sozinha, muito solitária. E num dia, por um motivo de perseguição, ela correu, fugindo de algo e caiu no mar. No mar, ela acorda numa terra mágica, numa terra nova, que no caso é a China. E lá ela encontra os grandes palácios, que são os pagodes, é o nome da arquitetura, dessa arquitetura de origem oriental, que são os telhados todos nesse formato, né? Esse tipo de prédio. Lá ela conhece uma serpente verde, que diz que também foi amaldiçoado, que na verdade é um lindo príncipe. Propõe que ela se junte a ele, que ela o acompanhe, passe por vários desafios para se aperfeiçoar e para crescer como uma pessoa melhor. E no fim os dois têm a maldição quebrada e vivem felizes para sempre, como em todos os contos de fadas daquela época. Interessante que o Ravel nessa peça, essa suíte inteira é bem pedagógica, as crianças aprendem bem com ela, né? Esse terceiro movimento em específico é interessante como ele trabalha com, primeiro, a escala pentatônica, fazendo referência à música oriental, que é uma característica forte do modernismo, né? Esse negócio extracultural. E como ele retrata os personagens, é muito interessante. Então, por exemplo, na história, a gente tem aquela serpente verde, que na música aparece mais ou menos como esse tema. Existiam figuras de porcelana chinesa que ficaram muito populares nessa época do aproveitamento de outras culturas, que são as pequenas bonecas de porcelana chinesa que na França por um tempo também foram chamadas de pagodes. Figuras de porcelana chinesa e na música elas também são retratadas como... É essa maneira com que o Ravel cria o cenário dele nessa peça infantil. É bem interessante e eu espero que gostem.
Vamos então para um breve intervalo e voltamos já já. O Unespiano está de volta, agora com uma obra de Bohuslav Martinu para flauta e piano. Bohuslav Martinu, um compositor da região da Boêmia, na Europa, que estudou no Conservatório de Praga e foi muito influenciado pelos franceses, uma vez que viveu em Paris por volta de 1920 e conheceu a obra de Debussy e Stravinsky. Por ocasião da Segunda Guerra, Martinu imigrou para os Estados Unidos, onde estabeleceu uma carreira e produziu obras para diferentes formações musicais. A sonata número 1, que vamos ouvir, sugere que tenham havido outras sonatas, porém, Martinu compôs apenas essa sonata para flauta e piano. Vamos ouvir o adágio da sonata, interpretado por Júlia Monteiro na flauta, orientada por Sarah Hornsby, e acompanhada ao piano por Ana Carolina Moura.
Vamos seguir agora com uma obra para piano solo muito interessante do estadunidense Henry Cowell. A obra foi composta em 1917 e se chama Tides de Mananaum. Para o português, podemos traduzir como As Marés de Mananaum. E Mananaum sendo um deus mitológico da cultura irlandesa. É o deus das grandes ondas. Vocês vão observar que o compositor faz uso de uma técnica diferente ao piano. Não vamos mais usar as pontas dos dedos. Vamos usar a palma da mão, o braço, o cotovelo, criando clusters. Clusters são formações ao piano, onde tocamos várias teclas vizinhas. E como devemos tocar mais do que 5 teclas, usamos toda a palma da mão. Nessa obra, que será interpretada por Fernando Lucas, vocês vão observar qual o efeito que isso produz. Um efeito que imita as ondas e as grandes marés.
Vamos encerrar o programa de hoje com uma obra de compositor brasileiro, Marlos Nobre. Marlos Nobre é um compositor pernambucano, pianista e regente, esteve à frente de várias orquestras no mundo todo. A obra que vamos ouvir é o Frevo. Este frevo faz parte de uma das suas suítes Ciclo Nordestino, suíte número 4. Com vocês, Gilberto Peixoto, apresentando o Frevo de Marlos Nobre. O Unespiano vai ficando por aqui. Você pode assistir a este programa e aos outros programas no canal do YouTube da TV Unesp. Muito obrigada e até a próxima!